Abre em 1 Samuel, está no Velho Testamento. 1 Samuel, quem precisar de Bíblia. 1 Samuel, Samuel está um pouco antes de Reis, logo depois de Josué, está por aí, tá? 1 Samuel, vamos ler de 9 a 11. Antes de começar, eu vou dizer para você. 1 Samuel 1, 9 a 11. Quinta-feira eu fui numa ordenação, como eu disse, eu sou inspirado, eu escrevo, eu gravo, às vezes eu ouço, às vezes não, mas eu creio que está tudo como uma engrenagem, tá? Tudo como uma engrenagem. Inclusive o pastor Timóteo estar aqui, que não era para ele estar aqui, então foi Deus, tá? Que ele chegou mais cedo, tá bom? Para a gente estar, né, no mesmo espírito, e Deus é bom. 1 Samuel 1, 9, claro que a Samara e a Fátima também. 9, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, então eles estavam dentro, estavam no templo, né? Próximo ao templo. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu vou ler de novo, porque eu não vou ficar voltando, só uma vez que eu vou voltar ao texto. Então eu vou ler de novo, eu quero que você preste atenção nos detalhes aqui, tá bom? E depois eu vou só falar sobre os detalhes sem voltar ao texto. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, era uma cidade especial, perto de Jerusalém, tá? Tinha um poço de Siló, etc. e tal, Jesus passou por lá. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, então ele estava sentado perto do templo, tá? Junto à entrada do templo. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém. Gente, isso tem a ver com os louvores que nós cantamos. Tem a ver com o que, né, o Wander trouxe aqui como palavra, tá? E você vai entender, e tem a ver com o que está acontecendo conosco, né? Para nós irmos em frente. Inclusive a Carol teve uma hora que ela falou assim: não, eu sei que você não lembra, vamos em frente, né? Eu sei que você não lembra. Ela falou umas 2 frases, eu falei: caramba, Deus é demais, né? E aí eu vou começar, vamos orar. Feche seus olhos agora. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu estás fazendo conosco, por nós, Senhor. Ó Pai amado, e com a nossa coparticipação, Senhor. Que seja, Senhor, tudo conforme a Tua vontade, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Malaquias 3,6, eu uso bastante, né, para você entender isso, né? Mas está escrito que Deus não muda. E Deus não mudou. E como Ele ouviu a oração de Ana, Ele ouve a nossa. Você vai ter que entender, você vai entender tudo no final, tá? Mas entenda, Ele nos ouve. Ele faz assim, Ele nos ouve hoje e Ele responde como fazia antigamente. E aí a gente tem que perceber, né, e a gente ouve Jesus falar sobre isso, né? O Paulo, né, conforme a tua vontade, toda hora, né, nós lemos e até falamos isso. Mas a gente tem que entender que nós fazemos parte de uma engrenagem.
A palavra diz que Deus põe no coração, eu estou trocando as palavras, porque nada disso eu tinha programado falar, esses versículos. Deus põe em nós o desejo que é, na verdade, a realização do plano dele. É assim que Deus faz. Você não está aqui hoje à toa. Você faz parte daquilo que Deus quer realizar. Você pode até se negar a fazer, e aí tem a ver com o que o Wander falou, no finalzinho do que ele falou, né? Você pode se recusar a vir aqui, mas saiba, você não deve fazer isso. Porque cada vez que você faz isso, você está deixando de fazer algo que Deus queria que você fizesse. É uma palavra que podia mudar a vida de alguém. Então, nós temos que entender isso. Deus atua, não é só o pastor Timóteo e eu, Carol e Fabiano, quando eles vêm aqui e fazem, né, a conexão com a pregação que virá depois. Não é. Ele fala com muitos, mas às vezes a gente se retrai, né? Ana, então, ela fez uma oração que mostra o que é servir a Deus. Ela mostra o que é servir a Deus. O que deve fazer quem quer servir a Deus. Você veja, ela tinha um desejo no coração. Ela tinha um desejo no coração. E Deus vai, e eu não vou ler toda a história, mas Deus vai e põe esse desejo nela, ela vai e ora, aí ela vai num profeta, o profeta ainda diz, eu não vou ler isso aqui, que ela estava bêbada porque ela murmurou sem sair voz. Pô, você está bêbado. E Eli era um cara bom, hein? Só para você entender. Os bons também erram e muito, né? Eu não sou, não. O pastor Timóteo é bom e ele erra. Os bons erram, tá? Os maus, então, erram mais ainda. Todos nós erramos. E ele vacilou, pisou legal na bola. Chegou e disse que ela estava bêbada. Que isso? Você bêbada essa hora da manhã e tal. E aí ela vai e se defende. Não, que isso? Não estou bêbada nada. Estou clamando com angústia ao Senhor e tal. Então, Ele imprime em nós a vontade. Ele nos direciona assim. Eu tenho livre-arbítrio, entenda, ele não tira o nosso livre-arbítrio. Eu tenho o arbítrio de dizer não quero, não vou. Eu não vou obedecer, né? Bater o pé com Deus é loucura, mas tem gente que fica, né? Deus manda você fazer alguma coisa, você vai lá e não vou, que nem criança pequena. É que nenhuma criança daqui da igreja é assim, né? Você não teve filhos assim, não vou. E a gente às vezes faz isso. A gente faz isso. Deus manda e você diz, não vou. Mas, nós temos que entender que Ele imprime o desejo. Há 1 ano atrás, Ele imprimiu um desejo no meu coração e no coração do pastor Timóteo. Né? E a gente, por acaso, né, quase em frente aonde a gente estava tomando café, nunca mais tomamos, que era só para a gente tomar café para ver isso, né? Nunca mais tomamos café juntos, nesse horário e tal. Acho que é porque o trânsito piorou muito, né? Por isso que a gente parou. A gente chegava muito tarde depois de tomar o café, a gente parou e veio direto para cá, para a igreja. Mas, sabe, Ele imprime os desejos, Ele vai nos levando, desde que nós tenhamos a noção e a disposição de obedecer, de fazer, e aí Ele vai cumprindo. O teu arbítrio, o plano é de Deus, entenda. Isso não tem a ver com predestinação, nada disso. Tem a ver com arbítrio. O arbítrio é de dizer não, mas o plano Ele já tem para a sua vida. Entenderam? Como é que eles falam? Você já parte do zero, né? Do zero eu já tenho, o não eu já tenho. Né? Então, Deus já tem o seu não. Você pode dizer não. Ele já tem o seu não. Ele quer ouvir o seu sim. Mas o não você já tem. Ele já tem. Né? Então, Deus ele foi e fez na vida dessa mulher. E essa mulher, eu não li aqui, deixa eu só ver. Não, eu ia errar o profeta, hein? Ainda bem que eu não falei. Eu ia falar Eliseu, né? Eu ligo Eliseu a Eli. Não. Mas ela foi mãe de Samuel, um importantíssimo profeta de Deus. E ela mostra nessa oração a disposição em servir a Deus. Coisa que hoje, por um ardil satânico,
nós fazemos ao contrário. Nós queremos que Deus nos sirva. E nós somos atraídos para a igreja por isso. Nós somos atraídos pela ideia de vem aqui e você vai conseguir isso. Não é isso. Eu tenho que vir à igreja pensando assim, o que Deus quer que eu faça? E aí você corta um pouco da sua covardia, do seu medo, da sua incerteza. E aí quando o pastor pedir para você fazer alguma coisa, e nós erramos, nós às vezes, nós até estamos estudando isso para que a gente não erre tanto, né? Mas, estudando mesmo, tá? Nós estamos fazendo uma espécie de curso para que a gente erre menos nisso, mas a gente erra. Às vezes a gente exagera, explora demais, né? Felipe não, porque Felipe merece, mas a gente explora demais, e é real, a gente erra. Mas creia, que até nisso Deus conduz. Até no exagero Deus faz, porque existe um versículo que eu gosto muito desse versículo, que mostra, olhem, prestem atenção no que eu vou dizer, mostra a realidade das coisas espirituais. E é um versículo muito simples, muito curto. Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu e pastor Timóteo vacilarmos com você, ainda assim, se você puser diante de Deus, Ele vai te explicar, Ele vai te consolar, Ele vai mudar a sua cabeça, ou Ele vai meter uma cajadada em mim e nele. Vocês entenderam? E a gente precisa ter essa noção. Quando Deus mostra alguma coisa, não se acovarde. Não se acovarde. E aí a gente tem a parábola dos talentos, para você entender, né? O que Ele quer é que você use. Use e produza com aquilo que Ele te deu. Então, vou passar aqui o item, eu acho que você já entendeu, né? Sobre soberania de Deus, sobre Ele fazer e sobre você não ter medo. Então a oração dela era de quem queria servir a Deus. E antes da gente ver a oração dela em si, né, reler ou comentar, eu quero que você pense em algumas coisas. O que você oferece a Deus? O que você hoje está oferecendo a Deus? A segunda coisa é o que Deus oferece a você. O que você oferece a Deus? O que Deus oferece a você? Aí eu não estava aqui no script, mas entenda. O que você pensa que Deus tem que oferecer a você? O que você pensa que deve oferecer a Deus? Talvez você não se questione. Você tem uma vida assim ou assada, muito boa ou não, mas você não pensa que se você é servo de Deus, aquilo que está acontecendo tem um propósito. E você pode ser o propósito, presta atenção, você pode ir para o buraco com um propósito de orar mais. Entenda. Mas se você é servo, eu tive que falar para uma pessoa, eu fui apertar um terno, né? E aí eu estava com a costureira apertando o terno, não sei o quê. Aí o caixa da alfaiataria, a caixa, pediu assim, discretamente, eu nem ouvi ela pedindo, pede para ele orar por mim. Aí eu fiquei, só para vocês entenderem, 1h30, mais ou menos, no total, lá na alfaiataria. Fiquei 1 hora explicando para ela o seguinte, eu não posso simplesmente orar por você, porque eu vou trazer a maldição para a sua vida se você não preencher. É assim que eu creio e eu explico isso para a pessoa. E ela saiu de uma religião afro, etc. E tal. Bom, mas eu falei para ela, não tenha medo de se entregar. Não tenha medo, a gente não pode ter medo. Deus é bom, e não foi à toa que eu estava aqui hoje, você estava aqui hoje, eu falei para você hoje. Então, e aí eu falei para ela algumas coisas, né? Por isso que eu citei esse exemplo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, e eu não falo para passar a mão na cabeça. Eu falo o que eu creio, né? Que está na palavra de Deus. Eu não passo a mão na sua cabeça. Por isso eu estou dizendo, você tem que crer assim. Então, ela estava no buraco, voltando, né? O link eu tinha perdido, mas agora voltou o link. Ela estava no buraco. E talvez ela tivesse que estar no buraco
para ela pedir oração para um pastor, de repente ela até... e eu tinha declarado lá que eu sou pastor, né? Então, apesar de estar de bermuda, não fique, né? Se você me vê de bermuda, não Deus salve esse homem, não faça isso, né? Eu ando de bermuda. Então eu até falei, olha, eu fico meio constrangido que toda vez que na igreja eu tenho uma calça, se você vier para orar, eu vou vestir a calça para orar por você. Isso é da minha cabeça, então não precisa isso não, mas é da minha cabeça. Então, lá eu estava de bermuda, eu falei assim, ó, eu estou de bermuda. Ela, não vai ligar não, porque ela realmente ela não ligava para nada, ela estava no desespero e tal. Ela, nessa hora ela não quer nem saber disso. E eu orei, foi maravilhoso, né? E eu creio que... E a filha dela, né, é da Assembleia. Eu falei, olha, vai com a sua filha, vai aprender sobre Deus, vai lá. Né? Eu não ia convidar ela para cá, ela mora em Pedra de Guaratiba, né? Em Guaratiba, alguma coisa lá perto de Pedra de Guaratiba. Não é Guaratiba, não. É um outro bairro lá, próximo, né? E aí, sabe, às vezes ele nos põe no buraco para nos conduzir para a luz, para conduzir para as coisas melhores, para nos conduzir à abundância até, para nos conduzir à fé maior. Às vezes nós temos questionamentos e eles são gerados, né, por as coisas. Não é por Deus. Deus não bota dúvida na cabeça de ninguém. O Espírito Santo não faz isso. Muito pelo contrário, ele clareia, mas ele permite que alguém vá e bote, né, bobagem na sua cabeça. O Wander deu o testemunho aqui. Lê coisas na internet, não sei o quê, aí você fica com um monte de bobagem na cabeça. Aí ele vem e dá uma luz para você de repente. Creia nisso e viva isso. E não se acovarde. Agora, voltando à pergunta, o que você oferece a Deus? Você sabe que a gente precisa de ajuda na geração vida? Ó, Márcia. Gostou? A gente precisa de ajuda na geração vida. A Márcia, ela fica muito preocupada com isso. Saiba que ela perde algum tempo da semana pensando sobre isso, tá? Ela se preocupa com isso. Que ela é responsável, né? Então, e tem outras coisas para você fazer aqui. Você pensa, e não é... Depois eu falo sobre isso. Bom, depois eu vou chegar nisso, né? Será que o que Deus oferece... Essa é outra pergunta que a gente tem que se fazer antes de ver a oração de Ana. Será que o que Deus oferece é bom? Sabe qual é a definição de Deus? Deus é bom. Todo casamento começa assim. Abrir, Deus é bom. Eu começo assim a cerimônia, né? Deus é bom. Ele é totalmente bom. O que Ele oferece é bom. E nós temos que ter essa confiança de que Ele é bom. E o que Ele está oferecendo é bom. Não só é bom, mas é justo e é maravilhoso. O que acontece com você que é injusto e que não é maravilhoso? Ele simplesmente permitiu que acontecesse com você. E depois Ele vem e dá o manancial, Ele dá o apoio, Ele dá a saída. E nós só vamos conseguir isso se nós crermos nesse Deus que é bom. E se nós entendermos, por isso a gente tem que estudar a palavra, você tem que saber os versículos. Quando você estiver no sufoco, Deus me abandona. Não, mas você fala, tua mente está, teus vizinhos, seus parentes, todo mundo, está vendo? Você vai para a igreja, mas está acontecendo tudo isso na sua vida. Aí você fala assim, mas tudo provém para o bem dos que amam a Deus. Você entende? Você precisa conhecer para combater até quem fala mal de Deus, quem fala mal da sua vida, e por aí vai, você tem que conhecer. E aí, o que você oferece para Deus? É bom? É justo? É maravilhoso? E vocês estão entendendo? Você viu os 3 hinos que nós cantamos, 3 músicas que nós cantamos aqui? Depois a gente vai cantar, né? Mas uma vez só, para não demorar muito. Agora eu quero que você repare como Deus fala para Carol, que não sabia do que eu ia pregar. Ela não tinha a menor ideia. As 3 músicas falam exatamente sobre isso que eu estou falando aqui. Servir a Deus, ir em frente servindo a Deus e por aí vai. Você vai ver a letra, eu não vou falar com a minha memória uma vaga lembrança, eu não vou lembrar.
né? Mas ela cantando, eu falei, Deus do céu, as três. O Fabiano, né, eu já falei, ele faz a mesma coisa. Quando ele vem, ele antecipa a mensagem. Eu quase não falei nada hoje. Eu falei, não, a Carol vai cantar de novo e a gente encerra, que já está dado o recado. Mas eu não creio que seja assim, né? Eu acho que eu tinha que falar isso para você. E entre essas duas séries de perguntas que eu fiz aqui, né, para Deus e para nós, né, perguntando sobre Deus e sobre a nossa vida, nós deveríamos pensar e responder o que Deus pede de nós. O que Deus pede de nós? Deus pede que eu more na Barra, ou more em Jacarepaguá, ou more na Zona Sul, e eu viva muito bem. É isso que é pedido para nós? É isso que é pedido para mim? Gente, eu vou usar a palavra, eu sou da reserva, né? Eu vou usar a palavra aposentado. Eu sou aposentado, eu não precisava estar aqui. Você entendeu? Caíram mais cabelos, porque é uma das profissões, pastor, tirando lá o controlador aéreo, né? Que é aquele que fica no aeroporto controlando vidas, se ele errar, bate avião, tirando ele, alguma pesquisa atrás, falava que era a profissão, eu vou chamar de sacerdócio, a segunda mais estressante, porque você vive o problema e aumentando vai viver mais problemas. Então, não deixe de trazer problema para mim, preste atenção, eu estou aqui para isso, não entenda errado, mas é algo que Deus tem que sustentar. E, sabe, e aí você tem como ajudar. O que Deus pede para você? O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que o pastor Timóteo tem que fazer? Nós temos que fazer o que Deus nos pede, não é ter uma vida boa de aposentado. Você sabia que Portugal está me chamando? Não, brincadeira, mas você já viu na internet? Venha viver a sua aposentadoria em Portugal. Eu olho assim, puxa, olha Deus, não foi Deus não. Eu vou abrir uma igreja em Portugal, eu vou ser aposentado lá. Não ia adiantar nada, né? Eu ia ter similar, né? Mas entenda, o que Deus pede de nós? Aí eu quero ler de novo, espero que você tenha deixado aberto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler de novo a oração de Ana, tá? E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Presta atenção até aqui, olha para mim, rapidinho. Até aqui é o quê? É desejo dela. Não se sentir humilhada, porque a pessoa que era fértil naquela época se sentia humilhada, né? Então ela não queria se sentir humilhada, porque não era fértil, não era fecunda, né? E depois você vai ler a história, tem uma outra mulher que tinha filho e ficava pisando ela, né? Ela era a preferida do marido, então, Penina, a rival. Então, ela era amargurada com isso, tinha alguém dentro de casa para ficar, você não tem filho, eu tenho, sabe? Você não tem filho, eu tenho. E ela ficava perturbando. Então, até aqui, era o desejo dela. Então, se tu te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então, gente, olha o então. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Isso não é uma oração de alguém que não tem a noção do que é servir a Deus. Isso é o coração de alguém que, eu vou arriscar aqui, eu não estou na cabeça dela, não está escrito nada aqui, mas eu vou arriscar, porque isso está lá escrito para Adão. Deus deu uma ordem para Adão. Você vai inundar a terra de pessoas. Eu tenho certeza que parte da humilhação dela era sentir, eu não estou fazendo o que Deus quer. Porque alguém que chega e diz assim, tu me dá e eu entrego para você, puxa, isso é loucura, né? É só para tirar a humilhação? Não, é o senso de dever até. Eu tenho que fazer isso. Através de mim, eu quero abençoar o teu reino. Vocês entenderam?
Isso é uma interpretação, uma inferência minha, tá? Isso não tem lugar nenhum escrito, mas eu me permito fazer essa inferência por causa do tipo de oração que ela fez. Então, esse foi um pedido e uma oração incomum. Como eu falei, eu me baseei no uma pregação do Bispo Miguel, essa frase é exatamente dele. Quando eu pego exatamente a frase, eu boto aqui, Bispo, para falar para você. Esse foi um pedido e uma oração incomum. Que pedido doido, me dá o que eu desejo, eu vou te devolver? É incomum, porque ela não era, a interpretação do que ela fez não é esse, é de alguém que serve. Não é, Deus me dá uma casa na praia, aí Deus dá uma casa na praia, aí você todo fim de semana está na casa de praia. Vocês entenderam? Está errado. Você tem a casa de praia, por algum motivo, eu vou trabalhar bastante na igreja, de vez em quando eu vou lá espairecer. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas estão com os valores trocados. Parece que Deus está aí para nos servir e não ao contrário. E por isso, Satanás está dando risada. Por isso a gente, eu vou arriscar dizer que é por isso, por causa dessa maldita, me perdoem, maldita teologia da prosperidade. É por causa disso que não se cumpriu a promessa, e creia, Deus faz uma promessa, Deus faz revelações a nós, e às vezes, por nossa causa, não cumpre. Vocês lembram que algum tempo atrás, várias pessoas falaram que o Brasil seria um celeiro para o mundo de evangelização? Sabe o que aconteceu? O Satanás botou a setinha aqui na cabeça. Não, o lance é ter prosperidade. O lance é... E aí, muda a cabeça. Porque muda de ser um servidor para ser um servido. E aí acaba, diminui. Aí eu vou dizer para você, Saul tinha um plano para a vida dele. Tinha um plano maravilhoso. Ele vacilou. O plano era de Deus, foi dado a ele uma promessa e ele perdeu. Meu Deus. Jeroboão não era nada, não era descendente de Davi, não era nada. Deus fez uma promessa, você vai ver lá, promessa maravilhosa. E o que o cara fez, meu Deus? Ficou com medo de perder o povo. Aí ficou com medo de perder o povo, ele vai e faz 2 templos dentro do território que Deus deu para ele. Sabe o que ele fez? Inventou o tal do samaritano. Ele inventou o samaritano. Né? Ele fez 2 templos, né? E só podia ter um templo. Aí Deus não está entendendo, ele foi bom, ele fez mais 2. Não, gente, tinha que ser um templo só, porque aquele templo representava Jesus, o único caminho, então tinha que ser um templo só. Existiam lugares que eles estudavam em toda a terra, mas o templo tinha que ser ali, eles tinham que sacrificar ali, porque tempos depois viria Jesus e eles iam entender, o cordeiro que a gente matava era Jesus, a pia que lavava era Jesus lavando nosso coração, o véu que rasgou era o corpo de Jesus se rasgando para nós entrarmos no Santo dos Santos. Então, ele tinha uma promessa, depois vocês leiam a promessa lá, eu nunca sei onde está escrito, depois o pastor Timóteo vai me lembrar aqui, onde está escrito isso, mas era maravilhoso. E ele perdeu a promessa. E você pode perder a promessa se você vacilar. Se o seu interesse estiver maior do que o interesse de Deus na sua vida. Se você quiser que Ele te sirva em vez de servi-lo. E aí a promessa que você pode perder é muito grande, é muito valiosa. É a vida eterna. Vocês entenderam? Uma casa da praia, que você não venha mais se alimentar, seu negócio que expandiu, e aí você não tem mais tempo para vir à igreja, e olha, Satanás, eu fiz uma pregação uma vez, eu disse o seguinte, nós temos 360 graus, eu vou falar só dos graus, tá? Minuto, segundo, não. Nós temos 360 graus de opções. A única que é de Deus é no 000. Tá? A única que é de Deus é 000. Qualquer coisa que Satanás consiga te desviar do 000,
pode ser o 0 grau, 30 minutos e 0 segundos, ou 0 grau, 0 minuto e 30 segundos, ele já te desviou de Deus. Então é muito fácil. Você, quem viu? É um filme antigo já. Advogado do Diabo. Quem já viu isso aí? Puxa, muita gente. Eu recomendo você ver. O cara vai, resiste. Aí o diabo, representado pelo Robert De Niro, não, o outro. Não. Hã? Al Pacino. Al Pacino vai lá e... Mas, pô, não sei o que, no final do filme, não sei o que lá, e o cara que resistiu a mulheres que ele botou na mão dele, um monte de coisa para não se corromper, no final ele se corrompe pelo orgulho. Aí aparece o Al Pacino, consegui. É muito interessante, já falei o final do filme, né? Desculpem, mas não tinha, eu tinha que falar. É muito interessante, porque para ele desviar a gente, só precisa de 1 segundo, 1 minuto. Ele precisa botar um site na internet que te diga alguma coisa. Ele precisa muito pouco para desviar você. Você está querendo ser servido ou você quer servir? Eu digo para você, o nosso papel na terra é servir. Ótimo se você tem uma casa maravilhosa, num condomínio maravilhoso, um carro maravilhoso, uma família maravilhosa, uma casa de praia maravilhosa, ótimo, melhor, mas não deixe de servir, que não seja esse o seu foco. Sirva. Ana não fez um voto e oração comum, não fez. Ela não fez um voto ou um pedido e oração simples, nem uma oração da boca para fora, porque ela cumpriu. Ela cumpriu o que ela falou. Aquilo que ela orou implicava em renúncia, em entrega. Será que hoje dizem, né, que o Novo Testamento tem muito mais mandamentos do que o Velho, né? Porque Jesus, ele fala e ele abre um leque muito grande, muito grande. Será que você está fazendo o que Jesus fala? Eu perco a minha vida para ganhar a vida eterna? Será que a gente está fazendo isso? Ou a gente está querendo a vida na terra e não entendendo que com isso você faz uma troca? Servir é isso, gente. Então, nós precisamos entender, e ela entendia, ela não fez uma oração da boca para fora, ela fez uma renúncia, uma entrega, ela se submeteu, e foi uma promessa incrível, né? Que ela fez para Deus, porque abria a mão do seu maior sonho, que era ter um filho. Abria a mão do seu maior sonho. Nós precisamos nos colocar no lugar de Ana. Nós precisamos entender a cabeça dela. O que levou ela a fazer isso? Será que eu sou um cristão sério? Será que... não, peraí, mas isso aí é para pastor. Isso aí, no máximo, é para mulher de pastor. Não, vai até diácono. Até diácono é sério, o resto não precisa ser sério. É isso? É isso que a Bíblia diz? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que você não mudou? Você tem que mudar. Nós temos que ser sérios. Nós temos que fazer o que Deus quer. Nós precisamos entender e renunciar como ela fez. A gente precisa se colocar, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, imagina a cabeça de Ana, né? A importância que ela deu a ter um filho para entregá-lo para Deus. Para, vou chamar assim, ela abençoar o trabalho de Deus. Porque, caramba, Samuel foi um tremendo profeta. Então, ela estava abrindo mão por isso. Agora, você imagina nos dias de hoje, se alguém vai pensar isso com a ideia do aborto que existe hoje. Não, se eu engravidar, eu aborto. Meu Deus, gente. Está virando. As coisas estão todas ao contrário. Então, dá para alguém ter essa ideia num país, num mundo em que estão querendo legalizar o aborto?
não valorizam a vida, tiram a vida por qualquer coisa, o cara mata. E eu não estou falando só do bandido, não. Eu estou falando da gente estar também provocando isso, porque as comunidades, elas não estão sendo, não se entra lá, poucos são, né? Os que entram, é muito perigoso, tá bom, mas se Deus mandar a gente fazer, saiba, se Ele mandar eu vou, tá? Eu sou meio maluco nisso, então se Ele mandar eu vou. Se eu sumir daqui e vou aparecer lá, falam, Pedreira é o pior? No Morro da Pedreira, ajudando o pastor Robson, saiba que foi Deus que mandou, tá? Não é porque eu sou maluco, não. É porque Deus manda. Então, gente, tem gente hoje escolhendo não ter filhos. Por que não botar na mão de Deus? Eu conto uma história, né? Quem contou foi a minha irmã. A minha irmã tinha 2 filhos, já estava com dificuldade. O marido dela é pastor em Teresópolis, estava com dificuldade e tal e tal. Aí ela ficou grávida do 3º, ela falou assim, meu Deus, mas eu não estou conseguindo sustentar 2, estou mimando o 3º, encurtando a história. Os 2 primeiros faleceram, gente. Ela só está com o último. Ela não sabia disso. Hoje ela dá esse testemunho. Né? Eu estou encurtando, não vou contar as situações, mas, sabe, nós precisamos entender, será que, não, botando na mão de Deus, Ele não vai fazer com que a gente tenha ou não tenha filho? Será que a solução aí contra a palavra de Deus é abortar? Será que é isso? Mas eu estou muito velho, ou eu estou muito novo, ou eu agora estou engrenando num trabalho. Gente, Deus é criativo, Ele vai dar um jeito. Você precisa crer, né, no poder dEle, e você precisa, que foi o que eu falei para aquela pessoa também, ela questionou, né? As pessoas dizem, não, Deus executa os planos, Deus faz as coisas, né? Aí eu falei assim para ela, olha, em parte o que te falaram está certo, em parte está errado. Ele faz isso quando Ele é o seu Senhor. Se Ele não é o seu Senhor, não falem para alguém que não tem a sua vida voltada para Deus, que aquilo que acontece na vida dela é vontade de Deus. Você não pode afirmar isso. Você pode afirmar isso para aqueles que estão debaixo do senhorio de Deus. Na vida desses, você pode afirmar, se você, né, tem a noção de que a pessoa realmente é uma pessoa de Deus, você fala assim, isso aí está no controle de Deus. Mas na vida do geral, não. Não. E ela falou isso e eu falei, não é isso não, é assim, assim, assado. Se você entrega e diz para Ele que Ele é o seu Senhor e Salvador, aí sim, o que acontecer é a controle dEle. Amém? Amém. Você entende assim? Está fraco. Você entende assim? Amém. Amém. Então, nessa vida que nós levamos, nessas ideias que estão por aí, né? É muito diferente. A vida dela era muito diferente. Quando ela fala de humilhação, ela está se referindo à vergonha de não ser fértil. E eu já expliquei aqui na aula que tem pela manhã, um dos dias, eu falei assim, bênção, originalmente, não é qualquer coisa, não. Bênção estava ligado diretamente à fecundidade, a ter muitos filhos, né? Então, você imagina, ela não se sentia abençoada porque ela não tinha filhos. Então, a ideia era muito forte para ela, né? E ela vivia em outra época, em outros tempos. Hoje não há esse sentimento. Se você não tiver filho, você não vai ficar grilado, Deus não me ama e tal. Mas naquela época ficava. Pode ser até que tenha alguém que fique assim, né? Mas, normalmente, não é. Ainda diz presta atenção, não estou falando para ninguém específico, mas ainda diz assim, graças a Deus eu não tenho filho. Gente, se era para você ter filho, nós temos que botar as coisas nas mãos de Deus, né? E Deus não muda. Amém. Malaquias 3,6, Deus não muda. Eu estava explicando de manhã, por que Deus não muda? Ele é eterno. Eterno é o que não tem início e não tem fim. Início e fim. Eterno é o que não tem início e nem fim. Mas eterno é mais uma coisa. É o que não tem interrupção no meio. Entendeu? Vou fazer o contrário, né?
É o que não tem uma queda. Eterno é eterno. Deus não muda. Vocês entenderam o que é eterno? Deus não muda. Aquilo que ele fez por Ana, aquilo que ele pensava na época de Ana, ele pensa hoje. Deus não muda, porque ele é eterno. Noção de tempo, nós temos a cronologia. Deus vê tudo ao mesmo tempo, gente. É loucura, a gente vai chegar a isso, né? Paulo, como eu falei de manhã, Paulo ele teve essa visão. Ele já nos viu em tronos no céu. Ele escreveu isso. Ele foi lá e na hora que ele estava lá, ele estava tendo a mesma visão. Não me pergunte por quê, ele estava tendo a mesma visão de Deus. Ele já nos viu em tronos celestiais. João viu coisas que Deus até proibiu dele falar. Não escreva isso. Ele teve a visão geral, gente. O Apocalipse é do jeito que é, porque ele não tinha palavras para descrever. Então, nós temos que entender, Deus não muda. Ela fez um pedido, com uma grande renúncia. O que leva ela a fazer um voto desse tipo? Um voto complicado dela fazer. Você já fez um voto para Deus? Se você fez, você tem que cumprir, você tem que entender. Ah, não, Deus... Ou então pedir perdão. Deus me perdoa, e eu creio que Ele vai perdoar. Se você fez um voto e não cumpriu, peça perdão, porque a Bíblia diz assim, não faça votos. Diz mais, não jure, porque você não tem controle das coisas. Quem tem controle é Deus, não jure. Então, você já fez um voto e descumpriu? Você fez um voto que com o tempo ele morreu. Ah, eu vou me dedicar à casa do Senhor todos os dias. E aí você não faz isso. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer isso. Aí você... O tempo, né? Isso somos seres humanos. O ser humano faz isso, Deus não faz. E ele não virou surdo. Ele ouviu quando você falou e ele também... não é desmemoriado, ele sabe, ele lembra. Então, hoje é uma oportunidade, saiba, na hora da oração, se você fez um voto e não cumpriu, peça perdão e peça a Deus, dá para você cancelar o meu voto? Porque é algo muito sério. É algo muito sério. A nossa entrada no reino de Deus, ou seja, a nossa conversão é um voto com Jesus Cristo. Quando você chega e diz assim, eu quero me converter, me converter, não é essa palavra, né? Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte do reino de Deus, aí eu vou chegar para você e dizer assim, você declara Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Todos que se converteram nesta igreja ao Senhor Jesus, falaram isso. Então, você fez um voto. Agora, pergunta, ele realmente é o nosso Senhor? Eu não estou falando de você vacilar, eu vacilo, eu não estou falando de... preste atenção, não estou falando de quedas que você tem, não. Eu estou falando disso aqui, manter-se embaixo. Não, a ruptura ela pode ser periódica, ou pode ser momentânea, mas é manter-se embaixo. Você prometeu o senhorio dele para a sua vida, que ele seria o seu senhor, e agora ele não é mais o seu senhor é a sua casa de praia, é o seu carro, é o seu trabalho, o seu senhor são outras coisas. A sua esposa, seus filhos, a sua mãe, seu pai. Seu senhor é outro senhor, porque você vive em função de outra coisa. E não entende que Deus pode mover todas as coisas para o seu bem. Então, você pode ter Ele como Senhor, porque Ele vai cuidar, Ele promete, busca o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas você só consegue isso se você tem a noção correta, se você consegue renunciar. Porque isso que nós temos que fazer, nós renunciamos às coisas do mundo. Você não pode ganhar o mundo e a vida eterna, não dá. Você precisa ter um ou outro. Então você tem que renunciar. Quando você fez o voto, foi isso que você disse, tá? Então, será que você leva isso a sério, o voto que você fez? Que o Senhor é o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Você continua cumprindo isso? Ou o seu Senhor é a sua cabeça?
Tem a sua cabeça, eu esqueci, não suas convicções, mentalidades. Será que você tem fidelidade, submissão? Será que você trabalha para expandir o reino de Deus? Será que você trabalha para expandir o reino de Deus? Se você não trabalha para expandir o reino de Deus, Deus não é o seu Senhor. Você entende? Ah, mas pastor, o que eu vou fazer? Você tem muitas coisas para fazer. Mas para começar, né? E eu vou ter que terminar. Eu vou continuar uma outra oportunidade, semana que vem talvez, né? Mas, só para você entender, eu estou na folha 3 de 10. Eu tenho que parar, não tem como continuar, né? Mas nós temos que ter isso, nós temos que ter fidelidade, nós temos que ter a noção. Hoje, muitos votos são desprezados com o tempo. E para finalizar, eu vou deixar uma ideia para você. Eu vou tentar passar algo para você. Esse algo é o seguinte. Vou fechar para você ficar tranquilo. Fechei. Esse algo é o seguinte. Quando você faz as coisas aqui para ajudar, você pode fazer sob a minha orientação, né? Até porque eu pedi, mas não é para mim. Você tem que entender isso. E você também tem que entender que você não me deve nada. Ah, pastor, abençoou com a palavra. Você não me deve nada. A palavra diz assim, aquilo que você receber de louvor dos homens, já foi dada a recompensa. E eu prefiro a recompensa lá em cima, tá bom? É por isso que você não entende, né? Que eu elogio pouco, e eu não também... É claro que se você me vê abatido, um elogio vai me trazer para cima. Tá? Então você tem que ter discernimento, de repente, a hora que você fizer isso. Mas eu não estou fazendo para você. Eu estou fazendo por você. É muito diferente. Eu estou fazendo, na verdade, porque eu creio que Deus quer que eu faça. Assim como vocês, os relacionamentos. Seja dentro de casa, fora de casa, na igreja, no colégio. Quando você faz, diz Jesus assim, para um desses pequeninos, e eu creio que ali ele não está falando de pessoas de dentro do corpo, não. Ele está falando de todo mundo. Quando você é bom, você está fazendo para Deus. Servir é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que, né, botar uma algema, eu agora... Levanta aí, Renato, tem que ir. Levanta aí. Você sabe por que eu pego no pé dele? Ele me ajuda muito. Mas eu não dou mole para ele, porque eu quero que ele tenha no céu a recompensa. Entenderam? Então não fiquem com pena do Renato. Poxa, mas pastor, pega no pé do Renato. É porque eu quero que ele tenha a recompensa no céu, gente. Eu falo bem dele só quando ele não está. Vocês sabem disso, né? É verdade, ele não sabe, mas... Senta, Renato, pode sentar. A recompensa dele vai estar no céu, por ele me aturar, né? E ele não tem que fazer para mim, mesmo que ele... Vou dar um exemplo, não faz isso, mas ele, se ele se dispuser a todo dia, se fosse o caso, me pegar em casa, trazer para cá e me levar para casa. Se ele fizesse isso, eu estou dizendo não é o que ele faz, ainda assim, se no coração dele tivesse, eu estou fazendo isso para o pastor, estava errado. O que você fizer, você tem que pensar, eu estou fazendo para Deus. Mesmo que seja dentro deste lugar, mesmo que seja na sua vida, né, fora da igreja. O que você fizer, faça para Deus. Isso é bíblico. Servir é muito mais profundo do que a gente entende. Se você entendeu 10% daquilo que veio nessa mensagem, 20%. Se você entendeu 20%, a sua vida vai ser enormemente abençoada. Não porque eu preguei. Preste atenção, não estou valorizando a minha mensagem. O que eu estou dizendo é, se você entende isso, você vai ser abençoado. Muito. Amém?
Preste atenção no que eu vou dizer. Pode se levantar já, para a gente adiantar. É porque, na verdade, eu vou... Ó, olha para mim. Os músicos estão se acertando, vão fazer gestos. Olha para mim, tá? Preste atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos entender o que é servir a Deus. Isso é a frase que eu ia falar posteriormente. Você não está aqui para me servir e você não está aqui para ser servido. Você não está aqui para ter uma vida boa. Jesus falou assim, eu estou aqui para nós, né? Você está aqui para perder a sua vida. Amém? Amém? Isso é disponibilidade. Se nós fizermos isso, o reino de Deus vai se expandir. Não para nós termos mais pontos, mais igrejas. Não é isso. É porque a gente vai estar servindo melhor. Amém? Entenda. Ó, não é entender aqui não. Ó, é entender aqui, tá? Então eu vou fazer aquela oração, porque eu falei que ia fazer. Completando essa pregação, eu ia ter muitas orações para a gente fazer. E você vai ver quem estiver aqui domingo que vem, tá? Nós estaremos aqui, né, Márcio? Não tem nenhum compromisso não, né? Tá. Então, domingo que vem eu vou continuar, tá? Entenda. Agora eu vou orar por duas coisas. Primeiro, é se você fez um voto extra conversão. Ou seja, você fez um voto especial. Ah, eu vou falar uma bobagem aqui. Nunca mais eu vou tomar Coca-Cola na minha vida, porque Deus, eu acho que tu não queres. Falei uma bobagem, tá? Mas se você fez esse voto, pede a Deus para te perdoar, para te livrar, tá bom? Então a primeira oração vai ser essa. Todo mundo de cabeças baixas. Eu quero que você pense nisso agora. Senhor, ajuda, Senhor, a cada um aqui a ter a noção do que é servir, a noção de voto, a noção de oração, a noção de soberania, a noção, Senhor, de Tu arquitetar, Senhor, a nossa vida de forma a nós fazermos a Tua vontade, apesar de termos a chance de dizer não, Pai. E que agora, Senhor, essas pessoas que fizeram votos e não estão cumprindo, esqueceram, que elas, Senhor, tenham o Teu perdão, que elas peçam. Agora você peça a Deus perdão por isso. E que o Espírito Santo alivie a sua carga, que você não tenha mais, acredite, você não terá mais o peso daquilo que você fez o voto e não cumpre. Ou, se você quiser, pede a Deus para renovar esse teu voto. Amém? E o Espírito Santo, eu posso sentir a presença de Jesus aqui agora, que você receba o alívio, receba a presença de Deus. Amém. Agora eu vou orar, todos os olhos fechados, cabeças baixadas, por todos aqueles que já chegaram e disseram: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e que não vivem por isso, e eu me incluo o pastor Timóteo, que nos ajude a cumprir esse voto. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, desviar, ó Pai, desse voto de que Tu és o Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Nos dá uma noção, Senhor, nos dá uma seriedade contigo, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Ajuda-nos a todos que estão aqui agora, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cumprirmos, Senhor, o ID, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a cumprir o ID, Pai. Que nós possamos ir e pregar o Evangelho, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Ainda todos com a cabeça baixada. Todos com a cabeça baixada e olhos fechados. Todos, louvor também. Todos os olhos fechados. Você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda não fez, eu quero que você levante com convicção, todos os olhos fechados, a sua mão bem alto, mais alto. Amém, amém, amém. Mais alguém? Pode abaixar a sua mão. O que você fez hoje é maravilhoso, sabe?
É por isso que eu sirvo a Deus, sabia? É esse o objetivo. Expandir o reino de Deus. Que você entenda isso. Se você apenas renovou o seu voto, não importa. Você declarou o Senhor Jesus Cristo hoje, nesta manhã, como seu Senhor e Salvador. E eu creio que o Espírito Santo vai te abençoar e vai te ajudar a não se afastar disso. Que você deixe as coisas do mundo no mundo e que o Espírito Santo te ajude em nome de Jesus. Eu vou pedir para todos repetirem, para você não identificar quem é que fez, tá? Esse voto hoje. Todo mundo olha para mim agora. Todo mundo vai repetir para que as pessoas que fizeram isso não sejam identificadas, tá bom? Porque o batismo tem que ser identificado. O próximo passo, se você não fez ainda, é o batismo. Esse está escrito para a gente identificar. Esse primeiro passo, eu não creio que precise, porque você ainda está envergonhado, não conhece, o Espírito Santo ainda não está agindo, né, na sua vida de uma forma mais espontânea. Mas eu quero que todo mundo repita comigo aqui. Abaixa um pouquinho o volume. O geral, só abaixar o geral. Eu recebo, todo mundo comigo. Eu recebo a Jesus Cristo, como meu Senhor, e meu Salvador. Amém. Seja bem-vindo ao reino. Amém. Vamos dar uma salva de palmas.